Boa noite! Tudo bom? Bem-vinda, Mana Carvalho. Muito obrigado por estar Prazer aqui também falar conosco. com você. Bem-vindo também o Bruno Fagundes, que acabou de entrar. Obrigado pela tua presença. Conversei com a senhora, sua mãe, esses dias e falei que não imaginava que você já tivesse, Bruno, 30 anos. Então, esse é um outro papo. Mara, Eu vi o Bruno agora lá, tô velho. Falei, puta, se ele tá velho, imagina eu, né? Vou nem então, eu li isso também, mas eu fingi que não li. passar batida. Mara, vamos Ó, começar. Bem-vindo a todos. Estamos conversando hoje. Essa tal prosperidade convidou a Mara e a Mara gentilmente aceitou, dedicando seu tempo, dedicando seu know-how, a sua vida, porque qualquer coisa que a gente faça, a gente faz com vida. E a gente te agradece. Então, o que eu sei de você é que você é atriz, dramaturga, e eu vou falar também escritora, porque tem uma obra aqui que eu quero citar. Me fala do seu caminhar. E mais, eu li no seu site, que é Mara Carvalho, né? Com BR. isso. Eu li no seu site que você é de Ourinhos. Não estou dando spoiler, estou pontuando o pouquinho que eu sei. E que você resolveu vir para São Paulo porque quis. Me conta isso. Na verdade, eu fui para São Paulo para estudar, né? Para terminar o colegial e entrar na faculdade, fazer faculdade em São Paulo. E aí você estava em São Paulo? E aí aí fui para São Paulo, mas foi uma escolha do meu pai no começo. Ele só depois quis que eu voltasse para lá quando eu terminei para cá, porque na verdade eu estou em Ourinhos. Ah, legal. Quis que eu voltasse para cá depois da faculdade e eu não quis mais, porque eu já estava muito envolvida com a cidade, já tinha meus sonhos para realizar, já estava super empenhada em atuação. Eu estava já aberta para o mundo, porque eu tenho um espírito assim aventureiro. É, ousado de fazer as coisas, eu não tenho medo de nada, eu quero conquistar, vencer. E aí eu era muito jovem, estava com 13 anos quando eu fui para São Paulo, fiz faculdade com 17, me formei com 21, e meu pai quis que eu voltasse para cá e eu não quis. Falei, não, quero ficar agora em São Paulo. Até tentei ficar aqui. Fiquei uns 6 meses aqui, resolvi plantar milho com meu irmão, aí a gente perdeu tudo. Ainda bem, né? Hã? Ainda bem. Não, não sei, porque assim, eu fiz uma tentativa e quando eu faço para ganhar, né? Boa. Todas as tentativas que a gente faz para ganhar. Eu tenho acho que isso veio do meu lado atlético, que eu sempre também pratiquei muito esporte. E aí meu pai não tinha tratorista, eu ia pro trator, eu tirei carteira de caminhão para levar gado de um lado para o outro. O negócio para mim é ser produtiva, me sentir produtiva, saber que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo coisas que me acrescentam, que agregam. E aí eu fiquei aqui um tempo, nesses 6 meses eu me empenhei. E aí chegou um momento que o lado ator, o lado artístico falou mais alto. E eu falei, pai, eu preciso ir, eu te amo, te quero muito, mas minha vida é lá. Ele falou, pode ir, só que eu não vou te dar nada, você se vira, porque aqui você tem tudo, mas lá é problema seu. E aí Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente poderia dizer, então, porque o Felipe falou que gosta de gente assim, gente destemida. A gente poderia dizer que você é uma mulher destemida, você é uma atriz destemida, você é uma pessoa destemida? Eu sou uma pessoa destemida, porque assim, eu sou assim com a minha vida, com tudo que às vezes eu faço até coisas sem planejar e eu não tenho realmente assim amarras para experimentar coisas novas. Eu gosto da aventura. Dentro do esporte eu fiz todas as assim várias modalidades. Aí me lembro quando era pequena, meu irmão chegava numa cachoeira e ele falava assim, salta aí. Eu falava assim, posso? Porque ele conhecia os lugares. Ele falava, pode. Eu ia lá e saltava. Eu tenho eu fiz competição de aventura, eu descia dentro de caverna, eu andava de bike 1 quilômetro. Eu gosto dessas. Eu tenho esse lado, assim, mas ele Destemida. é destemido, assim, em todos o viés, eu acho. E aí você estava em São Paulo quando eu te fiz esses parênteses. Isso, aí eu fui para São Paulo e aí comecei a tentar entrar na vida artística, né? Comecei a fazer testes para comerciais.
fiz também um teste para fazer lá o Antunes Filho, aí eu O consegui Antunes. entrar. E aí, só que aí na mesma época eu fui chamada para fazer um teste, para fazer uma peça com o Fagundes. Eu fiquei um pouco assustada, também não sabia se eu queimava etapas e ia para esse lado já profissional, sem passar pelo aprendizado. Mas aí a vida também vai te conduzindo, a minha ousadia. E como eu sou destemida, eu acabei aceitando o convite de trabalhar com Fagundes nesse primeiro espetáculo, que foi o meu primeiro, que foi Fragmentos de um Discurso Amoroso. Uhum. E aí abriu as portas para mim nessa profissão. E aí eu fui aprendendo, né? Você vai... assim, tem gente que nasce muito talentosa. Eu acho que tudo que eu conquistei, eu acho que eu trabalhei para conseguir. Eu não sei, meu talento acho que estava mais do lado esportivo mesmo. E a gente vai se descobrindo, não sei, até hoje eu não sei, assim, onde estão as minhas... onde você vai florir melhor, né? Eu gosto de cantar, eu gosto de escrever, e aí eu vou dando asas às coisas que me estimulam, assim. Eu queria pegar duas palavras. Uma quem falou foi o Felipe, que falou de você destemida, né? Que ele colocou perguntando, e agora você assumiu, e você também falou de ousadia. Tem uma autora americana que chama Brené Brown. Ela escreve sobre coragem. Você conhece ela também? Uhum. E ela tem uma palestra que está no Netflix, muito interessante. E ela fala que a coragem se aplica, acontece quando você vai num lugar desconhecido. Você precisa de coragem para poder entrar no desconhecido. E entrar no desconhecido é você assumir que você pode falhar, porque você não sabe o que é que vai acontecer, porque é o desconhecido. E você assumir que você pode falhar é contraditório a ser corajoso. Quero dizer o seguinte: coragem é uma característica social admirada, e ser falível não é algo que, infelizmente, se aprecia. Como que você lida com e no meu ponto de vista, nessa tal prosperidade, a gente sente, a gente percebe que a prosperidade é justamente isso: você ir avançando limites que você normalmente não avançaria, porque afinal você dá conta do território que você está, mas que você consegue avançar pequenos limites e dar conta do resultado, mesmo sem nunca ter visitado aquele território. Qual é a tua sensação? Quais são os desafios? Como foi a sua ousadia lidando o binômio ousadia e falibilidade? Você acha que dá para ser atriz no Brasil, artista no Brasil, sem ter coragem? E sem ter falhas? E sem ter Respondeu. ousadia? E sem ter... não tem como você ser artista no Brasil sem ter todas essas qualidades, inclusive o falhar. E o falhar, para mim, eu acho um crescimento. Eu não acho que ele é negativo, eu acho que ele é bom. Porque você perder um jogo não significa que você perdeu a batalha. Então, eu acho que é importante, sim. Essas falhas te fazem crescer, te fazem, para mim, pelo menos, estimula eu caminhar cada vez mais e aprender. Porque eu acho que a gente não é nada sem o conhecimento. Então, eu acho que as falhas são válidas, elas são importantes para nós. Mara, então eu quero ampliar ainda o nosso papo e nossa deliciosa conversa. E tem gente conosco nos vendo, né? Eu vou assumir um personagem agora. Vai lá, quero ver. E outro dia eu falei sobre uma poesia de Fernando Pessoa, que eu vou falar duas estrofes dessa poesia, porque tem a ver com o que eu ia te falar. Essa poesia é da tabacaria, que é imensa, e só quero falar duas frases, que outro dia eu gravei um vídeo de um desafio que fizeram, que é o seguinte: fiz de mim o que não podia, e o que podia fazer de mim, não o fiz. Ela continua: eu quero te perguntar o seguinte: nesse personagem que eu acabei de assumir, que veio a propósito, essas duas estrofes, essas duas frases, eu sou uma pessoa, assumindo o personagem que eu estou criando, eu sou uma pessoa que eu estou vendo a Mara, que eu quero fazer coisas na minha vida, mas eu não tenho coragem, eu não confio, eu não seguro a onda. Isso não é para mim.
Eu prefiro apenas me lamentar de não seguir o meu sonho, porque isso eu te contei numa outra conversa do dia ao telefone também, né? Quando eu ia ao teatro, eu sentia isso também dentro de mim. Mas eu prefiro não ser e ficar nessa zona pequena, que eu não gosto do nome, zona de conforto, é zona de acomodação, do que enfrentar. Você que é uma mulher que enfrentou, entre aspas, no sentido familiar, porque você veio e deu para perceber que você teve apoio do seu pai de alguma forma, ou da sua família. Mas você enfrentou outras coisas, você não quis, você não admitiu, você não fez o que poderia ser mais cômodo. O que você diz para mim nesse personagem que eu criei de medo, de insegurança, de frustração? Então, como eu te falei, acho que as frustrações, o medo para mim ele não existe, a gente cria, acho que a gente cria tanto no estado físico quanto no emocional. Você cria que você está no escuro e você acha que o escuro é mais perigoso que o dia porque você não enxerga, mas se você não pensar sobre o medo, ele não vem, ele não está presente. Você cria ele, a não ser quando você tem de fato algum acontecimento que te coloca contra a parede com um revólver na tua cara. Senão você cria imagens e cria coisas, você fala, ai, fantasma, ai. Se você está numa roda à noite e começam a contar histórias fantasmagóricas ou suspense, você começa a ficar com medo do que está ao seu redor. Então você cria na cabeça isso. Eu acho que o medo a gente cria, a gente constrói. Então eu acho que dá para tirar isso, sabe? Tirar isso da sua vida, não precisa criar isso. Zona de conforto, que você falou de acomodação. Eu gosto de zona de acomodação. Eu também não tenho ela, nem percebo, porque meu dia a dia é super atarefado. Eu gosto da transformação, para mim a transformação é o meu mote de vida. Eu acho que a coisa mais interessante que eu tinha assim do meu pai, que é um exemplo dele, é o poder de transformação que ele tinha, porque ele nasceu numa sociedade super machista, a cultura ainda é machista, mas ele foi criado de uma maneira super machista e ele foi abrindo a cabeça e conseguia pedir desculpas e conseguia voltar atrás e conseguia ele renasceu e sempre teve esse movimento de mudança e para mim isso é o mais importante, porque as pessoas falam assim, eu sou assim, eu sou assado. Eu acho que a gente não é, acho que a gente sempre está assim ou está assado, depende daquilo que está em volta de você. Você acha que às vezes você aprendeu lidar com uma certa situação, numa relação, aí vem outra relação com outra pessoa, com outras verdades, com outras... Aí você se modifica de novo para se adaptar àquilo, para também viver de um jeito harmonioso com a pessoa com quem você está. Então, eu acho que essa transformação, para mim, é um mote de vida. Acho que também tem gente que fala assim, nessa idade não muda mais. Eu também não acredito nisso de jeito nenhum. Eu acho que se você tiver disposição, disponibilidade e vontade de viver, de frutificar, você vai mudar sempre. E aí eu quero ser uma velhinha com cabeça sempre aberta para poder acompanhar o mundo, gostar das coisas que estão aí, sabe? Outro dia a gente estava falando de uma pessoa que meu irmão falou assim, a mulher viveu 170 anos, são 3 pessoas no mundo que... Falei, bom, sem questionar a idade que ela tinha, aí a gente estava numa roda, alguns falaram assim, não quero viver, até lá não vou ter nada, nenhuma referência com esse mundo. Eu falei, eu quero, porque eu quero me conectar com o mundo que tiver, eu tenho curiosidade, eu queria viver daqui 170 anos para ver como que as pessoas estarão. Eu gostaria, eu acho que eu tenho predisposição para isso. Acho que a mudança, a transformação é mais importante. Não sei nem se eu respondi a tua pergunta, porque ela... Não, respondeu muito, respondeu bastante. Eu estou vendo, inclusive, pelos comentários que eu quero te devolver. O Felipe novamente fala, dá as palavras dele, síndrome de Gabriela, pessoas que não querem mudar. A Dorine, não alimentar o medo, qualquer emoção que segura o voo. O Cesário, que você também teve a oportunidade de conhecer quando nós nos conhecemos naquele jantar, está escrevendo várias vezes Mulher Incrível. A Rosana Bronzeada, Rosa Ana Bronzeado, Mulher Porreta, Samara, adoro. E aí, tem gente falando aqui, ó. A Dorine pergunta, você vê como como a tua fala vai muito além do que só a arte, sim como um exemplo. Ela pergunta, para quem não é destemido, como fazer? Né?
Qual é o impulso para a gente falar, vai que é tua, como se dizia antes no futebol? Primeiro é não ter medo da crítica, não ter medo de errar, não ter medo de falhar, saber que se você cair, você tem que levantar de novo e sair de novo. Então, acho que tem uma construção própria que você pode fazer. Se você tiver muita dificuldade, você pode fazer uma terapia, que eu acho que também ajuda muito. E o importante é você querer mudar esse canal. E eu acho que quando a gente quer, a gente consegue. Mas você tem que querer muito mesmo. E falar, não, e fazer disso um objetivo, porque a gente tem vários na vida, né? Assim como a gente também tem sonhos que se modificam e tal, mas aí eu acho que quando você quer, você faz, porque tá tudo na sua mão, ninguém vai fazer por você, e eu acho que é só, eu falo, arrancar a cerca com o peito, eu costumo falar essa... E entre outras pessoas que pelo menos eu posso reconhecer, entrou também o João é um amigo que mora em Nova York, professor lá e também artista dentro da literatura, e eu quero até... A Débora está te fazendo uma pergunta e saber arcar com as consequências de suas atitudes, né? Claro, mas é isso que é bom, porque você dá com a cara na parede, machuca, te transforma, te renova. Imagina essa situação que a gente está vivendo agora. Nós imaginávamos que isso fosse acontecer, a gente está vivendo e está saindo bem, acredito, com todas as dificuldades, né? Então, assim, capacidade a gente tem. Você vê os feitos do ser humano, ele é tão incrível, a gente cria coisas tão lindas, tem shows maravilhosos, tem a arte, é uma coisa que te modifica. Eu fico arrepiada só de falar. Não tem E como passou para mim também a sua energia. Mete a cara e vai embora, porque essa vida é uma só. Sei lá, eu não sei se ela é curta, se ela é longa, eu não sei dizer isso, eu não sei mensurar. Então, mas assim, cada dia você viver esse dia, você deixar de fazer uma coisa por medo, eu acho um desperdício. E contraposição ao medo, a gente tem a coragem, um colega seu, que também é amigo nosso, Tadeu de Pietro, escreve: para atuar, acima de tudo, é preciso desprendimento e coragem. Mais um comentário. E falando disso, falando da sua carreira, a gente citou logo no início, quem não esteve conosco ainda no comecinho, a Mara, além de atriz, ela é dramaturga e escritora. Na parte da dramaturgia, como você compara, como você vê a sua realização em comparação, se é que é comparável, com a sua atuação enquanto atriz, se complementam? Discorre um pouco para a gente, por favor. Eu acho que não dá para comparar, mas eu acho que você pode segmentar, né, o conhecimento. O conhecimento, quando você agrega, quando você soma, ele é muito bem-vindo, porque claro que ele te transporta para os outros meios também de comunicação, assim como você atua no teatro, mas aí vem a televisão, aí vem o cinema, aí você tem que equalizar, e aí quando você escreve, você nunca vai dar um personagem para um ator onde ele entra e sai sem falar nada. Eu acho que, eu estava ouvindo uma entrevista da Mônica Martelli ontem, ela falou assim, o cara me deu, eu falava assim, oi, bom dia, não sei lá, telefone para você. Eu jamais colocaria qualquer ator que fosse, ela nem era ainda conhecida na época, assim, mas já era uma mulher que batalhava muito, para ela falar só isso. Eu daria uma cena para ela, eu daria uma... Então, enquanto atriz, a gente consegue ter essa sensibilidade e desde que você coloque uma pessoa em cena, tem que existir um porquê. E você vê isso muito nos filmes americanos, assim, o cara entra para fazer uma cena, mas a cena dele é incrível. Aí você deixa o ator estimulado, você vê que está respeitando o trabalho dele. Pontinha, eu prefiro não fazer pontinha. Então, assim, então, eu acho que como atriz eu transfiro isso para a dramaturgia e isso me faz crescer também, porque às vezes é mais difícil você trabalhar dentro desse universo, sempre, né? Claro que você tem que ter conteúdo para essas pessoas que você coloca. Eu me sinto tão realizada quanto atriz, porque eu escrevi o Carga Pesada, que foi uma série muito bacana, fez muito sucesso, e eu via meu trabalho ali sendo já esse feedback rápido, e aí a gente vê as falhas, e aí eu escrevi peças de teatro também, que também fizeram sucesso, e foram muito bem-vindas para mim. O próprio Atormentada, que é uma peça que eu fiquei 3 anos em cartaz, eu queria muito cantar, então eu falei assim, não vou mais fazer, vou parar de fazer curso toda hora. Porque eu não falei que você canta, né? Na sua apresentação, eu não falei que você canta. Então são 4 itens por enquanto.
atriz, dramaturga, escritora e cantora. E o que mais vier, certo? Atleta, aí, ó, pintei esse quadro na quarentena. A Ai, gente que vai se fantástico. distraindo. Fala da sua parte que você estava contando do que você canta também, que você também é cantora. Coragem. Eu falei assim, eu fico lá, eu fico sempre testando e não vou em frente. Então, assim, o que eu tenho que fazer é cantar. Então, eu vou escrever um espetáculo para mim, onde eu vou cantar, ousar. Coloquei 4 músicos no palco e aí eu ia contando a minha história. É um stand-up musical. Claro, ele também passava por uma coisa teatral. Era um monólogo, mas um show de stand-up. Aham. E eu ia cantando e falando da minha vida e era muito divertido. Às vezes eu queria sair de cartaz, mas aí eu falava assim, aí uma pessoa falava assim, ai Mara, você modificou minha vida. E tinha um tom interessante, porque no final eu falava assim que eu tinha muito medo de morrer, né? Que eu falava assim, eu e o Fagundes a gente viajava muito e eu morria de medo de morrer com ele no mesmo avião, porque ninguém ia falar de mim, só iam falar dele, só ia ter gente no enterro dele e no meu não tinha ninguém. Então, quem estiver aqui, eu quero que se comprometa aí no meu enterro quando eu morrer. E para isso, tem um livro lá fora e vocês vão ter que assinar esse livro se comprometendo ao meu enterro. Aí acabava a peça, tá? E aí eu saía e tava aquela fila enorme, todo mundo assinando no livro e tinha uma caveira assim em cima do livro. E as pessoas. E aí eu ia lá na fila e começava a falar com todo mundo. E era muito divertido aquilo para mim. E como eu às vezes falava com a plateia, de um jeito muito respeitoso, assim, tinha dias que a gente ria tanto, e a peça tinha 1h10, às vezes levava 1h40, de tanto que eu ria e falava, conversava com o público, ia virando uma terapia, virando, parecia que eu estava na sala da minha casa. Eu punha a gente para dançar no palco. Olha, era tão divertido, mesmo sem ganhar dinheiro, porque o espaço era pequeno. Eu fui muito Aham. feliz com a pintada e com outras coisas que eu escrevi também, produzi. Mas é sempre com muita coragem, sempre tem que ser destemido, senão você não sai do lugar. Então, Principalmente deixa eu te na nossa. perguntar, só existem pedidos que estão sendo escritos aqui, enquanto você está carinhosamente conversando conosco, e que é se você, nessa live, se você acha que é o caso de você fazer uma cantada, uma cantoria a capela. Isso você pensa aí, e se quiser você volta nisso, você me avisa, tá? Porque eu quero, Tá. a nós, teus fãs e profissionais, é muito importante também agora expor a nossa posição, que é o respeito ao profissional. E mesmo como o seu amigo, o nosso amigo, o Ben Ludmer, falou na live dele, que também está lá no nosso canal, o Ben, só para citar rapidamente, foi um aprendizado que ele deu para nós, ele é mágico e comediante, entre outras coisas, ele falou Ele é que maravilhoso, ele é incrível, ele é talentosinho, maravilhoso, que nem um sempre amor ele de pessoa. conseguia ou ele achava que era o local e o momento em fazer o que as pessoas pediam, até pelo próprio respeito à arte da magia e à arte do artista mesmo, dele no caso, por respeito próprio à profissão. Mas, de qualquer jeito, as pessoas que estão conosco, nós adoraríamos. Então, fica aí guardadinho. Daqui a pouco, se você quiser, você volta nesse assunto. Isso é contigo, já está feito Tá? o pedido, tá bom? Então a gente tem a Mara atriz, a Mara dramaturga e a Mara escritora. Eu escrevi um livro que foi um projeto onde eram atrizes, atores que quisessem escrever um livro juvenil. E aí o meu irmão, o Jorginho, meu companheiríssimo assim, assim, 2, né? A Márcia e o Jorginho. O Jorginho se aventurou a escrever, mas esse juvenil falou, escreve vê uma história para mim. E ele é fazendeiro, ele não tem nada a ver com esse ramo. E ele teve uma ideia muito legal, que era um amor intergaláctico, né? Assim, um menino daqui se apaixona por uma extraterrestre. E aí tem é um Romeu e Julieta, sabe? A distância, assim, essa Uhum. dificuldade de poder estar juntos, assim, são pessoas de outro universo, essas diferenças. Então, eu achei muito legal a ideia dele e me aventurei a escrever um livro. Eu acho muito difícil fazer literatura, tem que ter um embasamento mais profundo do que o que eu tenho, eu confesso, mas foi um desafio
e eu não abro mão de desafio. Então Parece que eu não. me empenhei nesse livro e escrevi, chama O Portal das Montanhas, e agora eu quero transformar ele numa série. Numa série, Você não sei. vai transformando ele, o É, texto, para uma série. transformando. É, Tá. que eu acho que é isso Como que é a que chama gente o tá. livro? O Portal das O Portal Montanhas. das Montanhas, é. Tá disponível. Quem E, quiser comprar, é só não, comprar. não tá. É um projeto, foi limitado, assim, uma edição limitada, é um projeto Ah, tá. então não tem mais. Ele até tem um erro de edição, porque no final ele se repete. Aí eu tentei reescrever de novo e falar com a editora, mas aí tem tantas Então, coisas eu vou, como você gosta de desafio e nós nos definimos também como provocadores de prosperidade, e tem gente pedindo aqui, ó, a Glória Miranda que está escrevendo milhares de coisas para você, e essa é a ideia mesmo. O que você acha Linda, de você pegar esse livro? Você pode contar conosco dentro do que for da nossa competência, transformá-lo num livro digital e vende numa das lojas digitais que tem na internet, tá bom? Quem quiser o livro da Mara, põe positivo aí. E também quem quiser sugerir alguma hashtag para esse encontro, que está delicioso, sugira. Eu tenho uma ideia de hashtag que é duas ideias. Ou coragem ou ousadia. Ou coragem e ousadia. Tá. Eu acho que para mim é o que está ficando bem. Ó, tem um monte de positivo já. E acho que esse livro vai começar logo, Ousadia viu? é legal. Acho que ousadia é legal porque sem coragem não dá para usar. Então, ousadia é bacana. Ousadia. Então a hashtag dessa live é ousadia. Então quem quiser digita aí ousadia ou Mara ousadia para ficar mais próprio para ela, né? Para a gente poder identificar. Mara, imagino que o exercício da arte nas 4 vertentes que a gente falou, atriz, dramaturga, escritora e cantora, tem um público específico, quero dizer, se direciona para um público específico. Quando você é atriz, você está falando com as pessoas que estão presentes, imaginando, né? Seja no cinema, ou seja no teatro, não importa, ou mesmo numa novela. Quando você é dramaturgo, você está escrevendo para essas pessoas. Quando você é escritora, você está escrevendo para um público mais ilimitado ainda. E quando você é cantora, você está usando um outro instrumento. Como você formata, se é que essa palavra cabe, mas como você formata todo esse capital intelectual, experimental, vivencial que você tem e escolhe os elementos próprios para essa comunicação específica de acordo com o produto que você está comunicando. Como que eu escolho? Como eu faço essa escolha? Você fala? Sim, porque, por exemplo, você não pode, assim, por exemplo, como cantora... Não. Não posso, desculpa, cortou sua voz. Não posso como cantora? Você não, como escritora, você se dirige a um público ilimitado. Como dramaturga, você constrói o texto para um foco específico. Como é essa mudança de persona, como se fossem várias personas dentro da Mara, entende? Então, eu acho que eu tenho assim, às vezes eu preciso dar voz às coisas que estão assim me afligindo. Eu comecei a escrever nesse sentido. Eu comecei a escrever porque eu queria falar coisas que eu não podia falar nem acessar. E como atriz você entra em cena para fazer um texto, às vezes de alguém, e às vezes não está dando voz àquela sua ansiedade, a coisas que você tem vontade de expor, de colocar. Então, eu acho que eu me lembro assim que eu comecei a escrever porque eu queria falar. Eu estava aflita com as atualidades, com as coisas que estavam acontecendo no Brasil ou na própria família. Por exemplo, eu escrevi uma peça que chamava De Corpo Presente, que eu fui no enterro de um tio meu, e aí eu vi um primo que não se dava bem com esse tio, eles tinham rompido antes, assim, há muito tempo antes do meu tio morrer, eles rompiam, voltavam, mas era uma relação muito conflituosa. E eles estavam sem se falar. Meu tio morreu, ele foi no enterro e ele começou, quando meu tio foi colocado lá como é que chama?
No enfiado caixão? na gaveta lá, não Ah, no sim, no caixão, túmulo. no túmulo. Aí ele começou a gritar e querer falar com meu tio aquilo que ele nunca disse na vida toda. Ele quis dizer pro meu tio que ele o amava e que ele era a pessoa mais importante para ele e o quanto ele precisava dizer aquilo, aquela aflição. E aí teve que o irmão dele ir lá e tirar ele dali de perto, porque ele viu que, assim, ele deixou de dizer, ele deixou de comunicar, ele deixou de expressar o que ele precisava. E aí era tarde demais. E quando eu vi aquela cena, me tocou demais, assim, e me toca até hoje. Eu fico sensibilizada com aquilo. Então eu escrevi uma peça que era isso, era uma família, a mãe tinha acabado de morrer e tinha uma filha lá que não se dava com a mãe por um mal-entendido estúpido, assim, de muito tempo atrás. E ela era magoada, ela tinha uma coisa ruim dentro dela, uma pessoa mal resolvida, porque ela tinha essa dor que ela nunca mostrou para a mãe, nunca falou, porque nunca conversaram. A mãe também não teve sensibilidade de buscar aquilo nela, cada um vivendo a tua vida. E aí, às vezes é tarde demais. Então, eu coloquei isso em cena. Então, esse é um exemplo de que, às vezes, você precisa dar voz a alguma coisa que você acha importante. Eu acho isso muito importante, eu sou emotiva. Eu acho que a gente tem que resolver sempre os problemas. Eu sou aquela pessoa que, a favor de chegar e falar, se tem alguma coisa te incomodando, por favor, me fala, para você me dar o direito de poder me expressar, ou de pedir desculpas, ou de fazer você entender que aquilo que está te incomodando não era a minha intenção e nem é o que você está pensando. Quer dizer, a comunicação, eu acho que ela é muito bem-vinda, mesmo que seja para o conflito, porque eu acho que você conhece as pessoas através disso, senão você não tem como conhecer nem acessar. E o que é essa vida, se não as nossas relações, as nossas amizades, essa troca de amor, sabe? E eu acho que se você passar a vida sem isso, você não viveu. Então, eu tenho que dar voz a isso. E é isso que eu faço enquanto dramaturga. Enquanto atriz, talvez eu vou para um outro caminho, mas de todo jeito tem essa sensibilidade também, porque eu tenho que viver com aquele personagem e ter compaixão por ele, para fazer você achar que eu sou aquela pessoa que está em cena. Então passa por um filtro emocional, tudo de qualquer Aham. maneira, né? E eu acho que elas se conectam assim. E quando você está cantando também você entra naquele estado a música é uma coisa que te eleva, que também te transforma, que faz tocar o outro. Eu acho que eu escolhi certo, porque isso me estimula demais. Para mim, essa é minha vida, assim. Eu vivo, sou muito feliz, mesmo nos momentos difíceis. Eu tenho uma felicidade interna que me leva para frente, mesmo nas batalhas que eu perco, porque eu amo o que eu faço. Então eu sou muito feliz e grata, porque eu tenho tudo que eu preciso nesse sentido. Eu te ouvi e todos nós estamos te ouvindo atentamente e com a alma e o coração. Saiba que a emoção que você está sentindo, que dá para perceber, eu estou sentindo, você provocou em mim e tenho certeza que você provocou em muita gente, inclusive até pelos sinais que a gente viu aqui. Não só as palavras, como os símbolos que foram colocados. E eu queria extrair disso tudo uma palavra que me parece que é o que você está comunicando conosco, que é autenticidade. Você trouxe um exemplo que se transformou, entre outros motivos, mas também no incentivo para você escrever, que foi um exemplo duro de uma situação familiar. Quantos de nós deixamos para depois, e depois esse depois não acontece, porque perdeu-se, né? Porque é o que a gente costuma dizer, se você, para eu também, as pessoas poderem saber um pouquinho, afinal, né, do que nós pensamos e a conexão com a Mara, quando nós damos palestras, a gente trabalha muito nessa construção de prosperidade, tanto Cesário quanto eu, nessa tal prosperidade. Quando nós damos palestras, a gente fala que as pessoas postergam a ação, achando que um dia nós nunca vamos morrer. E ainda, para pegar mais leve na palestra, a gente fala people die, quer dizer, as pessoas morrem
E a gente dá como se a vida fosse eterna, garantida. E por isso eu tenho uma administração de tempo indefinido. E não é o que acontece, e é isso que nós não vemos em você. Você está me surpreendendo positivamente a cada frase que eu te ouço. Ah, que bom, muito obrigada. E eu tenho certeza que não é só a mim. Eu estou emocionado conversando com você. Saiba disso. E olha, eu vou te falar uma coisa que eu esqueci desse De Corpo Presente, que era uma peça com 6 atores e produzia difícil. Eu não tinha dinheiro, aí eu punha em cartaz, aí as pessoas vinham. Então, assim, é sempre muito difícil fazer teatro no Brasil. E o De Corpo Presente era uma peça que algumas vezes que eu saí de cena, e uma das vezes veio um cara e falou assim para mim: olha, faz muitos anos que eu não falo com meu irmão. E você me fez lembrar o quanto eu preciso dele, o quanto eu amo. E eu vou trazer ele aqui e vou voltar a falar com ele. Muito obrigado. Então, eu chorei quando ele me falou isso e eu fico emocionada de lembrar. E aí isso já me faz, assim, a peça pode não fazer sucesso, mas isso me traz uma realização incomparável. Que Sabe? é um Assim, sucesso humano. Então assim, parece que eu cumpri minha missão, né? E a arte para mim é isso. Ela é tocar, modificar de alguma maneira, fazer pensar, nem que seja uma frase só. Você sabe que isso que você me falou, e também para acrescentar mais ainda, dentro de uma das linhas de coaching que a gente usa, tem um exercício. A gente tem alguns clientes que estão conosco agora no ar, e a gente dá um exercício que é fazer o seguinte. Isso é você escrever 3 cartas. Isso eu passo para você e passo para todo mundo que está ouvindo, porque tem muito a ver com o que você está falando. Você escrever 3 cartas para 3 pessoas diferentes, à mão, dizendo do amor que você sente por aquela pessoa. E estar pessoalmente com essa pessoa e ler a carta em voz alta. Tá vendo? Tá confessando, tá falando, tá Mara, expondo. eu tô aqui assim, ó, com o braço assim arrepiado. Esse Bom, exercício, uma das pessoas para quem eu fiz foi a minha mãe. Eu não cheguei na segunda linha porque eu desabei de choro. Então isso vai muito em harmonia com o que você está falando. E agora eu quero seguir para sua 5ª profissão. E é muito o que... Você não sabe que você nem tem uma sei qual 5ª é ela, profissão? nem sei qual é ela. Nem sei Tipo, qual é. não é o 5º elemento? Eu vou pro 5º elemento, que é Nem a lembro Mara mais. artista plástica, a Mara pintora. Ah, Há inúmeras pessoas aqui, quase daqui a pouco eu vou mandar eu ficar quieto, porque querem ver o quadro. Então, ó, apreciemos não sei se o dá pra ver quadro. muito bem. Deixa eu ver, ó. Ó, apreciemos o quadro de Mara Carvalho, que em breve, além do livro, ela também vai fazer uma exposição. Então, logo a situação volte ao que a gente possa... Olha lá, como que é a sua realização também enquanto artista que pinta com a pintura? Não, eu precisaria realmente ter 38 horas por dia para poder dar vazão a todas as coisas que eu tenho vontade de fazer, porque eu, eu me entrego para as coisas que eu gosto e eu tenho, assim, de repente eu vou pintar e gosto, e aí, mas também eu adoro fazer esporte, e aí eu gosto de escrever e de atuar, e eu não sei, então assim, eu adoraria ter tempo hábil para fazer tudo isso, mas eu não consigo, eu preciso dormir, preciso comer e ir ao banheiro. Parece que sim, né? E Senão não se é dá. que dá para perguntar isso, e estou falando essa pergunta porque o Cesário também é artista, então essa pergunta nem sei se é cabível, então ele também pinta, então eu conheço um pouco de arte do processo de elaboração por causa dele. O César Ratti está te perguntando o que você pensou para pintar este quadro. Acho que eu não pensei, eu acho que eu fui meio... Eu tentei pegar um desenho e copiar. E Aham. de repente eu esqueci do que eu estava fazendo, aí eu não vi o livro, aí eu fui lá e comecei a me divertir em frente ao quadro, e aí saiu isso daí. Claro que falta técnica, falta
conhecimento, mas foi uma distração. E quando eu estou pintando, eu coloco uma música e fico ouvindo e vou pensando na vida, nas realizações, nos meus sonhos, coisas que eu quero fazer ainda. E aí não tem fim, porque além de tudo ainda tem as pessoas ao meu redor que eu preciso usufruir delas, Aham. sabe? Eu tô agora no interior e meu irmão mora aqui, minha mãe, minha irmã, eu preciso dessas pessoas. O Bruno, meu filho, tá próximo, meu sobrinho, que eu amo. Então, assim, eu tenho um amor muito especial pela minha família. E, e aí eu também preciso ter um tempo para elas, porque isso também me completa, me satisfaz. E aí eu também gosto de me divertir, eu gosto de nadar, andar a cavalo, e aí não dá tempo. Então eu preciso, sabe, condensar um pouco as coisas e eu tô lendo muito aqui, eu trouxe uns 30 livros, li 4 até agora, Tá porque bom, tá junto bom. estou fazendo outros cursos, comecei a fazer curso de gestão, quero fazer um curso de matemática. Eu não tenho fim, eu não sei. Tem horas que eu fico cansada de Ô, mim. Mara, e falando um pouco das 5 profissões, então a gente tem, lembrando, atriz, dramaturga, escritora, cantora e artista plástica, beleza? Estamos nisso? Tá bom? Ó, gente, daqui a pouco a gente descobre a 6ª profissão e aí a gente vai pro 6º sentido, né? Vamos, Eu além tenho dos uma escola plágios de de nome. teatro. Eu tenho uma Ô, escola de Mara, teatro. desculpa, eu não ouvi. Eu tenho uma escola de teatro, eu não dou aula. Eu vou Eu chegar tenho... nela, você acha? Mas Eu daí vou acho que chegar tá bom, nela. acho que é o sexto elemento. Acho que... Já é a 6ª. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, sem nenhum tipo de comparação, mas eu escrevemos também lá sobre no nosso site, no nosso blog, sobre prosperidade, sobre construção de prosperidade, sobre crença limitante, sobre novos horizontes. O ato de escrever também é um desafio, porque é uma exposição e é onde você se percebe, falando até mesmo em nome próprio, o que você se permite colocar no papel. O que eu quero te perguntar, e isso pode permear as 6, 7 ou 8 profissões que você tem, essa sua autopermissão de ser. O que eu vejo por trás dessa autenticidade, dessa coragem e dessa ousadia, que foram os nomes que a gente passeou, eu vejo uma autopermissão de ser humano. Isso faz sentido para você? Como você recebe essa minha hipótese de raciocínio sobre o que você está colocando? Eu acho que faz todo sentido, porque, por exemplo, quando eu escrevo uma peça, um espetáculo, que seja, sei lá, vamos pensar o Carga Pesada, qualquer episódio de uma série, eu tenho lá pelo menos 2 oponentes, às vezes 3, às vezes 4, e eu tenho que dar sentido para os 4, razão para os 4, então eu tenho que passar pelo filtro de cada um, e às vezes eu tenho um herói, mas eu também tenho um bandido, e eu tenho que dar razão para esse bandido, eu tenho que ser ele no momento que eu estou escrevendo. Eu preciso que as pessoas que estão assistindo compreendam a alma dessa pessoa. E ela não tem nada a ver comigo, ela é um assassino. E aí eu tenho que me colocar dentro desse universo e dar todas as razões para ele, para que ele faça aquilo. Mesmo que aquela razão seja vil, né? Fala assim, não, mas eu tenho que passar por esse filtro. Então isso me faz crescer. Me faz, às vezes, pensar em coisas que eu não pensava na minha vida. Me faz abrir a cabeça para entender que a gente não tem só 2 soluções para um problema. A gente tem 3, às vezes 4. E isso, assim, para mim é um acréscimo. Eu acho, como me estimula isso, eu estar aberta para isso e buscar a alma desse personagem, onde eu tenho que acreditar nele, me comover por ele e achar que ele tem todas as razões dele para chegar naquilo. Então, assim, eu acho que a tal prosperidade passa por todo esse filtro humano e na verdade é o que eu gosto de fazer, assim. Eu acho que o conhecimento sem o lado emocional, sem esse seu lado humano, a vivência das coisas e com as pessoas, se você não usar seu lado intelectual para isso, não tem razão. Você só saber por saber te deixa muito solitário. Então eu acho um acréscimo isso para mim. Eu acho que talvez por isso
tão envolvida com aquilo que eu estou fazendo e gosto tanto da dramaturgia quanto de atuar. E não sei, eu me sinto tão realizada. Mas não sei se eu também respondi sua pergunta, mas acho Não, que passa. respondeu sim, porque só uma pessoa que se auto-permite ser, e eu acho que tem um fã muito de sangue seu se manifestando agora, que parece que é parecido com você, que é o Bruno Fagundes. Ele colocou um coração que só está pequenininho, mas tenho certeza que é imenso. É o que nós estamos sentindo. É esse amor pela vida, esse amor pelo que você faz e essa harmonia entre os seus valores e aquilo que você faz e passa para nós, o seu público, em qualquer uma das 6, 7 ou 8 profissões que você tenha. Eu quero então ir para a próxima profissão que você citou, e aí você falou da parte intelectual, que é a sua escola de teatro. Me fala um pouco da sua ideia quando você inaugurou, que já faz bastante tempo, o que você achou importante nisso, por que você tem uma escola de teatro? Na verdade, eu sempre quis ter, assim, uma escola, porque eu acho que ela ajuda as pessoas a irem atrás do sonho dela, que é um sonho que é comum ao meu. Então, e aí eu conheci a Genilda e fui lá e bati na porta e falei para ela, tava um momento, porque o ator também tá assim, uma hora ele tá trabalhando, outra hora ele não tá, a gente vive também essas aflições, né? Não é só o lado bonito da coisa, assim. Claro. E eu tava num momento desempregada e precisando correr atrás das coisas, e eu descobri, ela me chamou para escrever um projeto, eram 4 curtas-metragens, e eu fui lá, eu escrevi e levei para ela, porque ela ficou sabendo, sei lá, me achou. E aí eu fiquei encantada com a escola e quis me associar a ela. E ela falou, não, que não queria, porque no momento não precisava, estava indo super bem. Passaram-se alguns meses, ela foi lá, bateu na minha porta e falou assim, olha, agora eu estou precisando, você não quer ser minha sócia? Como E chama a hoje nós escola? somos super amigas. Chama Como chama? Encena. Aonde é? Encena. É na Vila Mariana. É Encena, com 2 N's no final. Encena, com I. Encena. Okay. E aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E aí a gente, além de tudo, nós somos muito amigas, porque é um jogo de confiança, tem que ter, e a gente se encontrou, assim, foi um encontro também de almas, além do lado profissional. E aí eu faço parte ali da curadoria artística, quando tem apresentações eu dou uns toques para os alunos, para as pessoas que estão se formando. Tem alguns atores que se formaram na minha escola que hoje estão na televisão. O Bruno também fez lá na escola, mas foi opção dele, porque o Bruno, a gente fala assim, mas é filho da Mara. O Bruno tem luz própria, vida própria, ele é muito talentoso, assim, aprendo muito com ele. Ele é um cara, eu sou privilegiada de ter um filho como ele, porque ele é um cara que sempre me ensinou desde pequeno, não sei, é uma alma antiga que tem ali dentro. E ele fez a escola com muito desempenho, com muita entrega. Ele dormia tarde, levantava cedo. Ele me surpreendeu. E ali eu vi esse embrião profissional enfiado dentro dele, que não tinha nada a ver comigo, nem com o Fagundes, porque tem muitos filhos de atores que são péssimos atores e vice-versa. Tem filhos que são ótimos atores e o pai não é. Então, assim, não existe essa conexão. Existe, assim, nasceu de mim, mas por acaso eu sou também atriz, e por acaso eu também sou essas 6 profissões aí que você viu. Mas o Bruno tem luz própria, ele é criativo, ele é estudioso, ele é... Vou chorar, ele é tudo de bom. Chora! Ele é um presente, ele é um presente. Eu agradeço a Deus porque eu tenho presentes, assim, que são poucos, mas são tão significativos que eu talvez não precise de mais nada. Se eu morrer amanhã, eu tô feliz, porque ele é realmente, assim, eu tenho amigos pouquíssimos, mas que me preenchem. Eu lutei para viver onde eu vivo e me preenche, eu sou muito feliz onde eu vivo. Eu tenho esse filho maravilhoso que às vezes as pessoas falam, você não teve mais? Eu falei, não precisa, não sei. Eu tenho ele que já me preenche e sei lá, sou muito feliz. Assim. E agora a gente falou, então, o que é? E otimista, né? Porque... E otimista. E agora a gente falou da sua 6ª profissão, né? A gente daqui a pouco já vai terminar, infelizmente.
Eu quero que as pessoas que estão conosco escrevam o que quiserem. Enquanto isso, para a Mara, e eu vou, dentro do possível, eu vou contar para ela. Enquanto a Mara, que deu essa narrativa, esse depoimento, compartilhou emoção, sabedoria, experiência, valores com a gente, diga para a gente o que ela pensa dessa tal prosperidade. Ou seja, para você a prosperidade, como é, como faz, como constrói, como é que ela permeia a sua vida. O que você pode falar? Eu acho que a coisa mais importante, assim, para o ser humano mesmo, que, além da transformação que eu já falei, é o respeito. Porque quando você respeita o caráter do outro, a pessoa, quem ela é, não importa sexo, cor, não importa nada disso. Esse respeito, ele tem que existir. E isso faz com que você seja humilde, isso faz com que você seja grato, isso faz com que você seja ousado, isso faz com que você pode ser ousado, você pode ser corajoso, porque se você tiver respeito pelo que está em volta, pelo que está na sua frente, pelo que está atrás, você pode tudo, desde que você respeite o outro, a vida, a si próprio. Então, acho que essa tal prosperidade está aí nesse lugar onde eu acho que tudo pode, porque você respeita. E é isso que eu tento fazer minha vida toda. E olha o que as pessoas estão falando. Eu te agradeço por essas palavras que você trouxe para a gente agora. A gente nem falou da sua parte de atividade física, né? Que um ouvinte aqui, um ouvinte não, né? Uma pessoa aqui falou, mas enfim. A Débora fala que adorou que você é muito delicada, sincera. A Rosana Bronzeado, uma delícia matar um pouco das saudades. A Cristina Pisaneschi, que também é uma amiga nossa, muito legal. Adorei conhecer um pouquinho mais da vida da Mara. A Regina, obrigada. Obrigada a todos vocês. Você é uma delícia. O Santiago. Encontro social. Ó, gente, aproveita que eu vou usar esses minutos para falar. Fala de novo, Mara, perdão. Adorei esse encontro social no meio de uma pandemia onde a gente não pode ver ninguém, né? Não pode então eu vou continuar te dando o afeto que as pessoas... Rodeada de afeto, rodeada Olha, de então, pessoas. Eu vou continuar te dando o afeto que o Santiago fala. Quando tudo passar, volte com a Atormentada para matarmos as saudades. Beijão para você e para sua mãe também. O Eudes Meio, pessoa de energia inigualável. A Débora volta a falar. Respeito é tudo, verdade. A Marta Voltos, muito bom, energia que contagia. A Sônia MG. Mara, você tem uma energia ótima. A Isabela escreve em espanhol: quando Mara entra em tu vida, não há como sacarla. Isabel Herrera, atleta. Cada encontro é um acontecimento. Ella é generosa, guapíssima, talentosa e, repito, impossível de olvidar. Te quero muito, amiga, e te estranho. A Rosana, energia incrível. A Dorine, muito bom. Respeito leva à prosperidade. Aqui tem mais comentários. Daqui a pouco o tempo vai acabar. O Tadeu de Pietro, seu colega, te manda aplausos. E Garagem da Rosa, amor, assisti tudo. Sua gratidão é tudo, é admirável. Meu Deus do céu, para! Ó, palmas. Vamos colocar as palminhas para a Mara, já que nós não estamos no mesmo ambiente físico, mas estamos no mesmo ambiente energético e espiritual. Mara, eu te falei no telefone hoje, e uma vez eu fiz uma palestra usando o gênero feminino em todos os adjetivos e substantivos. E você falou que você usa a palavra que você quiser. Então eu vou me permitir usar a palavra obrigada. Obrigado. E você fala obrigado e obrigado. Obrigado. Pelo seu tempo, por você existir e trazer à tona essa sua essência, sua arte. Obrigada a você. Obrigada por essa oportunidade de me conectar com tanta gente. Estou feliz. Obrigada. Adorei.
Adorei. Gente, obrigado. Obrigado, Mara. Agradeço também toda a estrutura que te envolveu para você poder estar conosco. Uma boa noite. E obrigado pelo espetáculo que foi estar no teatro com você nessa noite. Tchau. Obrigada. Tchau a todos. Tchau.